A Gênese segundo o Espiritismo, os milagres segundo o Espiritismo. Capítulos 14, os fluidos. Segunda parte, explicação de alguns fenômenos considerados sobrenaturais. Tópico 6, obsessões e possessões. 45. Pululam em torno da Terra os maus espíritos, em consequência da inferioridade moral de seus habitantes. A ação malfazeja desses espíritos é parte integrante dos flagelos com que a humanidade se vê a braços deste mundo. A obsessão, que é um dos efeitos de semelhante ação, como as enfermidades, é todas as tribulações da vida. Deve, pois, ser considerada como provação ou expiação e aceita com esse caráter. É importante nós entendermos que a ação desses espíritos malévolos, doentes e desequilibrados causa os mais variados tipos de desequilíbrios na face da Terra, botando a humanidade em constantes flagelos, seja por doenças, seja por invenções de armas, seja por invenções de manipulações de microvidas e assim sucessivamente. Sempre tem ação desses espíritos. Para cada tipo de doença que uma pessoa tem um grupo de espíritos envolvidos naqueles processos biopsíquico que caracteriza por aquela doença. Portanto, quando a pessoa toma a homeopatia correta e esses espíritos aceitam ser tratados e ajudados, a doença desaparece. Mas existem casos dos mais variados, em que pessoas não querem também se melhorarem e também tem pessoas que estão tão envolvidas com tanto tipo de espíritos que não vão se melhorar facilmente. Chama-se obsessão a ação persistente que um espírito mau exerce sobre o indivíduo. Apresenta caracteres muito diferentes que vão desde a simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Ela oblitera todas as faculdades mediúnicas. Na mediunidade audiente e psicográfica, traduz-se pela obstinação de um espírito em querer manifestar-se com exclusão de qualquer outro. Essa questão é muito delicada, porque cada médium tem suas características próprias e as suas possibilidades próprias. A mediunidade é para estar a serviço dos espíritos. Então, muitas das vezes, o médium, inicialmente, só vai dar comunicação para um espírito, até que ele vai adquirindo flexibilidade para dar comunicação a vários espíritos. Assim como tem médiuns que dão comunicação para qualquer tipo de espírito, que são os médiuns flexíveis, tem aqueles médiuns que trabalham sempre com um tipo de espírito. Espírito de guerra, espírito de briga, espírito de fofoca. Então, temos que respeitar que cada médium tem a sua especificidade. Já foi visto isso anteriormente, já foi visto isso no livro dos médiuns também. 46. Assim como as enfermidades resultam das imperfeições físicas que tornam o corpo acessível a perniciosas influências exteriores, a obsessão decorre sempre de uma imperfeição moral, que dá ascendência a um espírito mau. A uma causa física opõe-se uma causa física, a uma causa moral, preciso se contrapõe a uma força moral. Quando a gente estuda homeopatia, a gente vai ver que as doenças são decorrentes de padrões mentais e emocionais incompatíveis com os ensinamentos cristãos. Então, todas as doenças ocorrem quando o espírito cria um campo psíquico propício a absorvê-la. Certo? Então, as imperfeições físicas são caracterizadas por Hahnemann como miasmas. São aquelas predisposições íntimas que nós carregamos conosco. São parte trazida de outras vidas, parte de origem genética e parte das ações que nós temos nessa vida. Mas essa parte genética e a que nós trazemos de outra vida tem sempre uma correlação muito íntima às duas. E a somatória dessas duas vão resultar nas ações que nós tomamos aqui. Por isso é tão importante educar a criança e evangelizar a criança para que ela saiba discernir os seus caminhos e agir de uma forma mais compatível com os ensinamentos do Cristo, para que ela adoeça menos e para que ela consiga se autocurar de muitas mazelas, que é possível. Para preservá-la das enfermidades, fortifica-se o corpo. Para garanti-la contra a obsessão, tem-se de que fortalecer a alma, donde para o obsidiado há necessidade de trabalhar por se melhorar a si próprio, o que, as mais das vezes, basta para livrá-lo do obsessor.
sem o socorro de terceiros. Necessário se torna este socorro quando a obsessão degenera em subjugação e em possessão, porque, nesse caso, o paciente, não raro, perde a vontade e o livre-arbítrio. Então, tem a obsessão, tem a subjugação, tem as condições adversas que nós precisamos trabalhar para fazer com que a pessoa desperte nela uma vontade de se melhorar, entenda que está sendo obsediado. O grande problema é que muitos médiuns acreditam serem pessoas perfeitas que não podem nunca estar sob a ação de maus espíritos. Aí fica difícil tratar, seja com qual terapia for. Quase sempre, a obsessão exprime vingança tomada por um espírito de cuja origem frequentemente se encontra nas relações que o obsediado manteve com o obsessor em precedente existência. Aí nós vamos ver um problema muito sério, porque o obsessor e o obsediado têm uma íntima relação de vidas anteriores, onde faziam as coisas que tendem a querer fazer hoje, até que aquele espírito se evangelize e dá um pouco de trabalho. E a evangelização tem que ser de ambos, tem que ser tanto do espírito encarnado quanto do espírito desencarnado. Mas a tendência é ir gostosamente pela inércia dos mesmos vícios do passado. Nos casos de obsessão grave, o obsediado fica como que envolto e impregnado de um fluido pernicioso, que neutraliza a ação dos fluidos salutares e os repele. É daquele fluido que importa desembaraçá-lo. Ora, um fluido mau não pode ser eliminado por outro igualmente mau, por meio de ação idêntica à do médium curador. Nos casos de enfermidade, preciso se faz expelir um fluido mau com o auxílio de um fluido melhor. Então, se tem um fluido mau, nós temos que procurar agir para, com o fluido melhor, tratar e fazer com que aquela pessoa se melhore. São sempre trabalhos que dependem da ação íntima de cada um de nós. Nem sempre, porém, basta esta ação mecânica. Cumpre, sobretudo, atuar sobre o ser inteligente, ao qual é preciso se possua o direito de falar com autoridade, que, entretanto, falece a quem não tenha superioridade moral. Quanto maior esta for, tanto maior também será aquela. Para que uma pessoa tenha ascensão sobre certos espíritos, ele tem que ter moral. Então, quanto mais autoridade moral ele tiver sobre o espírito, mais aquele espírito vai ser atendido. E um detalhe importante: quando o médium estuda muito a doutrina espírita, estuda muitas obras básicas, é como se a mente dele fosse um pendrive que encaixasse na cabeça do espírito e transmitisse os dados. Ele recebe aquelas informações das obras da codificação e ele então começa a retrabalhar os seus sentimentos. É uma forma didática da gente falar, mas ou seja, é o seguinte: se eu li várias vezes as obras básicas, um espírito se aproxima de mim para me fazer mal, ele vai encontrar um arquivo, um banco de dados que diz que tem que amar, que tem que perdoar. Se eu não leio as obras básicas, não procuro estudar, não procuro me aperfeiçoar, ele chega perto de mim e vai encontrar reciprocidade de situações, de relações e de indução mental. Fica mais difícil o trabalho de desobsessão. Mas ainda não é tudo. Para assegurar a libertação da vítima, indispensável se torna que o espírito perverso seja levado a renunciar aos seus maus desígnios, que se faça que o arrependimento desponte nele, assim como o desejo do bem, por meio de instruções habilmente ministradas, em evocações particularmente feitas com o objetivo de dar-lhe educação moral. Pode-se então ter a grata satisfação de libertar o encarnado e de converter um espírito imperfeito. Assim, a gente vai prestando atenção, vai observando que o trabalho que nós temos de fazer intimamente, de esclarecer o espírito, depende de como nós estamos lidando com essa situação. É necessário começarmos a trabalhar para esclarecer o espírito de que ele tem que se evangelizar, de que ele é filho de Deus, e como filho de Deus ele deve fazer o bem. Então, essas afirmações na cabeça do espírito: você é filho de Deus, e como filho de Deus você deve trabalhar pelo bem, você tem que abdicar de todos os sentimentos ruins. Toda vez que você pensar em alguém que te feriu, que um ódio,
lembre-se que você é filho de Deus. Então, toda vez que você for pensar no mal, lembre-se que você é filho de Deus. E isso vai fazendo com que esse espírito comece a transformar seus sentimentos, transformar seus pensamentos. O trabalho se torna mais fácil quando o obsediado, compreendendo a sua situação, para ele concorre com a vontade e a prece. Outro tanto não sucede quanto seduzido pelo espírito que o domina. Se ilude com relação às qualidades deste último e se compraz no erro a que é conduzido, porque, então, longe de a secundar, o obsediado repele toda a assistência. É o caso da fascinação, infinitamente mais rebelde sempre do que a mais violenta subjugação. O Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 18. Então, na subjugação, aquele espírito vai lá, impõe aquela vontade, mas ele ainda vai ouvir a pessoa. Porque o médium, o obsediado, ele está se sentindo desconfortável. Ele está numa área de sofrimento. Agora, na fascinação, ele acha que ele é o tal. É quando a gente fala para um médium assim, já leu o Livro dos Médiuns? Ah, já sei tudo que está aí. Então, essa questão é muito delicada, é muito perigosa. Porque o médium tem que procurar entender, tem que procurar aprender e desenvolver os melhores sentimentos para que, com isso, ele receba a sugestão do orientador e essa sugestão ele recebe, passa para o espírito que está o fascinando, que está o obsediando e ambos comecem a fazer o seu trabalho íntimo. Porque a pessoa pode estar sob o efeito de vários espíritos, mas tem aquele que é a chave de todo o ponto de mutação e o médium não quer modificar. Então, ele não vai aceitar certas palavras que seja dirigida a ele para aquele ponto, para aquela influência, para que ele continue na sua zona de conforto. Na sua zona de fascinação, achando que ele é o melhor, achando que ele é o bom, e que ele possa dar continuidade àquelas atitudes contrárias ao evangelho que ele está tomando. Em todos os casos de obsessão, a prece é o mais poderoso meio de que se dispõe para demover de seus propósitos maléficos o obsessor. Então, à medida que a gente vai fazendo oração, esses espíritos maléficos que querem atazanar, perturbar, atrapalhar a vida da pessoa, ele vai recebendo a oração, ele vai se transformando. E as orações, às vezes, têm um poder mágico de transformar espíritos. Mágico no sentido de ter um efeito muito profundo, um efeito que vai mexer lá nas fibras mais íntimas do espírito para que ele nasça nele o sentimento de amor. (47) Na obsessão, o espírito atua exteriormente, com a ajuda de seu perispírito, que ele identifica com o odor encarnado, ficando este, afinal, enlaçado por um como teia, constrangendo a proceder contra a sua vontade. Então, na obsessão, a pessoa sabe que tem que entrar para a direita e ele entra para a esquerda. Ou vice-versa. Sabe que não pode falar certas coisas e vai puxar exatamente aquele assunto. É uma coisa muito sutil. Então, falamos de obsessões simples. Na possessão, em vez de agir exteriormente, o espírito atuante se substitui, por assim dizer, ao espírito encarnado. Toma-se-lhe o corpo para domicílio, sem que este, no entanto, seja abandonado pelo seu dono, pois que isso só pode dar-se pela morte. Então, aquele espírito vem, fica ali acoplado no corpo, junto com o dono do corpo. O dono do corpo fica um pouco deslocado, porque ele não tem força moral para se impor ao espírito, e aquele espírito vai extravasar as suas raivas, as suas mágoas, aquilo que ele carrega intimamente. Às vezes vai passar até boas informações. A possessão, conseguintemente, é sempre temporária e intermitente, porque um espírito desencarnado não pode tomar definitivamente o lugar de um encarnado, pela razão de que a união molecular do perispírito e do corpo só se pode operar no momento da concepção. Então, na possessão, são momentos, são as crises, né, os chamados surtos psicóticos, que não deixa de ser uma possessão. A pessoa normalmente fica com força aumentada, fala coisas que o outro não quer ouvir, e às vezes até precisa de ouvir.
De posse momentânea do corpo do encarnado, o espírito se serve dele como se fosse seu próprio fora. Fala pela sua boca, vê pelos seus olhos, opera pelos seus braços, conforme faria se estivesse vivo. Não é como na mediunidade falante, em que o espírito encarnado fala transmitindo o pensamento de um desencarnado. No caso da possessão, é mesmo o último que fala e obra. Quem o haja conhecido em vida, reconhece-lhe a linguagem, a voz, os gestos e até a expressão da fisionomia. Então, quando o espírito toma o corpo do outro, numa possessão, ele vai se expressar como se fosse aquela pessoa. Quem estiver ali assistindo vai ver plenamente. A possessão vai ter a parte da possessão boa e a parte da possessão ruim. Porque cada um de nós vamos expressar intimamente o que temos de conteúdos transcendentes, bem como o espírito que vai se comunicar conosco. A mediunidade que permite essa possessão são aquelas mediunidades mecânicas. Portanto, um médium pode ficar possesso por um bom espírito e passar mensagens boas. Pode ficar possesso por um mau espírito e só falar coisas ruins. Depende do conteúdo transcendente do médium e do espírito. O médium tem um fator preponderante nas comunicações mediúnicas. (48) Na obsessão, há sempre um espírito malfeitor. Na possessão, pode tratar-se de um espírito bom que queira falar e que, para causar maior impressão aos nossos ouvintes, toma do corpo de um encarnado que voluntariamente lhe empresta, como emprestaria seu fato a outro encarnado. Isso se verifica sem qualquer perturbação ou incômodo, durante o tempo em que o espírito encarnado se acha em liberdade, como no estado de emancipação, conservando-se este último ao lado do seu substituto para ouvi-lo. Então, o espírito do médium se desloca para um lado e o espírito vem e passa a mensagem. É uma possessão, mas ela está no sentido bom, conforme nós falamos agora há pouco. Ela está ali para passar a mensagem boa. Quando é o mau espírito possessor, as coisas se passam de outro modo. Ele não toma moderadamente o corpo do encarnado, arrebata-o, se este não possui bastante força moral para lhe resistir. Falo por maldade para com este. Há quem tortura e martiriza de todas as formas, indo ao extremo de tentar exterminá-lo, já por estrangulação, já atirando-o ao fogo ou outros lugares perigosos, servindo-se dos órgãos e dos membros do infeliz paciente, blasfema, injuria e maltrata os que o cercam. Entrega-se à excentricidade e a atos que apresentam todos os caracteres da loucura furiosa. Portanto, temos que ter o devido cuidado de trabalharmos bem como médiuns para não cairmos nessa situação perigosa de sermos joguete de um espírito mau que queira nos destruir, que queira nos prejudicar. Temos que trabalhar intimamente para nos fazermos melhores, para estarmos sempre dispostos a trabalhar pelo bem, a edificar o bem nas nossas vidas e assim sermos daqueles que estão construindo as forças do bem, construindo as forças do amor e da paz. São numerosos os fatos desse gênero, em diferentes graus de intensidade, e não derivam de outra causa. Muitos casos de loucura, a miúde, há também desordens patológicas que são meras consequências e contra as quais nada adiantam tratamentos médicos, enquanto subsiste a causa ordinária. Dando a conhecer essa fonte de onde provém uma parte das misérias humanas, o Espiritismo indica o remédio a ser aplicado, atuar sobre o autor do mal que, sendo um ser inteligente, deve ser tratado por meio inteligente. E aqui, muitas doenças podem causar a influência desses espíritos enormes, uma enormidade de doenças. E aquela pessoa que já tem as características de determinada doença, ao aproximar espíritos com o mesmo diapasão, com o mesmo problema de doença, com o mesmo problema psíquico, vai criar um somatório e vai criar lesões na estrutura física também do médium.
Portanto, o médium tem que ser alguém que observa-se em tudo. Que tipo de música ele ouve, que tipo de assunto ele fala, se ele faz mais oração, se ele faz leituras espíritas, se lê as obras da codificação, como que é a relação dele com os pais, com os irmãos, com os companheiros de trabalho, no trabalho cotidiano, e também como é a sua relação com os colegas de trabalho mediúnico. De todo esse trabalho, de todos esses conjuntos de ações que nós devemos tomar para nos fortalecer intimamente, aí nós estaremos construindo as nossas relações, as nossas ações no bem para uma manhã de luz e de esperança. Fiquemos atentos e vigilantes para não cairmos nas armadilhas que nós mesmos criamos para nosso próprio infortúnio. 166, nota de Allan Kardec. Casos de cura de obsessões e de possessões, Revista Espírita de dezembro de 1863, janeiro de 1864, julho de 1864, janeiro de 1865, julho de 1865, fevereiro de 1888 e julho de 1867. Kardec, na Revista Espírita, ele colocava lá a base para que as pessoas vissem, lessem, refletissem e receberiam a partir dali comunicações que traziam mais esclarecimento daquele assunto ou colocavam em xeque aquelas informações. Kardec tinha por característica guardar como catalogação somente aquelas que tivessem a maior seria constituída com muito mais bom senso, com muito mais coisas lógicas e tivesse uma aceitação maior entre o público espírita. 49. São as mais das vezes individuais a obsessão e a possessão, mas não raros são epidêmicas. Quando sobre uma localidade se lança uma revoada de maus espíritos, é como se uma tropa de inimigos a invadisse. Pode então ser muito considerável o número dos indivíduos atacados. E aí, a obsessão e a possessão, a fascinação, têm as mais variadas características, elas vão sobre determinadas pessoas, induzem determinadas pessoas, atacam determinadas pessoas, sob as formas mais variadas e mais complicadas. Tem ali o número 167, a nota de Allan Kardec, foi exatamente desse gênero de epidemia que, faz alguns anos, atacou a aldeia de Morzine, na Saboia. Veja-se o relato completo dessa epidemia na Revista Espírita de dezembro de 1862, janeiro, fevereiro e abril e maio de 1863. E assim, chegamos ao fim de mais um estudo, de mais um capítulo da Gênese. Aguardamos você no próximo capítulo, capítulo 15, Os Milagres do Evangelho. Que a paz do Divino Mestre Jesus esteja vos envolvendo, iluminando os caminhos seu e de sua família, para que nós, iluminados pelo amor do Cristo, possamos caminhar na direção do autoencontro, da autorrealização, do fortalecimento dos nossos corações no bem, no amor e na caridade. Você chegou até o final deste capítulo, nós agradecemos a vossa companhia e pedimos, ajude-nos, compartilhe com seus amigos, deixe seu like, deixe um comentário. Que a paz do Divino Mestre esteja sempre envolvendo nossos corações, fortalecendo-nos para a paz e harmonia e fraternidade. O seu like, o seu comentário, o seu compartilhamento com seus amigos é muito importante para a divulgação do nosso trabalho. Portanto, contamos com a sua ajuda. Muito obrigado, paz e luz a todos, que as bênçãos do Mestre estejam sempre nos envolvendo e nos fortalecendo.